Fala galera, beleza? Falcone na área. Eu sou seu novo professor de Photobashing para Concept Art lá da High School, tá? Meu curso novo já tá no ar, dá uma olhada lá. Mas enquanto isso a gente vai ver nessa mini aula como criar desfoque com profundidade de campo usando o Lens Blur. Duvido que você conheça essa técnica. Então, vamos lá, já vamos abrir esse Photoshop, corre lá para ver como é que isso vai funcionar. Eu tenho certeza que isso vai mudar a forma que você tem de trabalhar e abrir novas possibilidades e mais agilidade também no seu processo. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, eu vou mostrar para vocês o que é o Lens Blur, como usar esse Lens Blur de uma forma interessante em relação ao Gaussian Blur, por exemplo. Aqui já é a cena que a gente vai trabalhar. Essa é a nossa base. Vou dar uma mostrada para vocês primeiro como que está essa foto. O foco dela está praticamente no infinito aqui, né? Porque você tem foco tanto no homem quanto no background lá embaixo. Então, digamos que o cliente tenha pedido para você: pô, Falcone, eu queria que tivesse foco só nele e um pouco ao redor dele na cena e desfocar o fundo. Não é importante para a gente essas montanhas lindas, maravilhosas nesse momento. Então, como é que a gente pode fazer? Essa é a nossa área de foco desejada pelo cliente, tá? O herói e um pouco de área em volta. Então, como vocês fariam? Pensem e depois me respondam lá nos comentários. Eu vou fazer dessa forma. Eu vou criar um mapa de profundidade, que é exatamente isso aqui que eu estava mostrando para vocês, tá? Onde o que tiver branco vai ter foco e o que tiver preto vai ter desfoque. O Photoshop pensa dessa forma, né? Usando positivo com negativo. Esse mapa vai guiar o efeito do Lens Blur. Então vamos lá. Aqui em base, vou duplicar essa base. Vou chamar isso aqui de desfoque de lente. Então a gente vai lá em filtro, blur, Lens Blur, ou seja, desfoque de lente, né? Eu acho o Lens Blur mais eficaz do que o Gaussian Blur para esse tipo de desfoque. Ele tem muito mais opção. O Gaussian Blur, basicamente, você tem a opção de como colocar um mapa de profundidade, que é onde eu vou usar o meu, tá? Aqui em mapa de DOF. E eu vou inverter esse mapa. Eu percebi que ele estava funcionando de outra forma. E aí os meus valores aqui vão ser o seguinte. Tem que diminuir um pouco o noise, que ele está com muito ruído nessa foto, para a gente focar só no desfoque, né? Então, olha só, sem o noise, né, tava com muito ruído. Olha que bacana, o fundo já está desfocado e o nosso personagem principal e essa área que está ao redor dele, olha lá, estão com foco. Tá? Você não precisa ficar dividindo em layers, recortando grama para fazer vários planos de profundidade. Isso aqui para mim já funciona lindamente, principalmente para o processo de conceituação. Você consegue resolver muito bem a questão do entorno dele, né? Então a gente já tem uma base aqui. Se vocês quiserem mais intensidade ainda, vocês podem pegar esse radius aqui e colocar em 20, por exemplo. É a intensidade do efeito de desfoque, né? Tomar cuidado para não ficar muito forçado. Aí vai parecer que ele é uma miniatura, né? Que está sendo posicionado às vezes um boneco numa mesa. Então você vai ter uma profundidade de campo irreal, né? Nesse caso. Então aqui, digamos que para ensinar o efeito, essas setagens já vão ser suficientes, né? E aí vamos para o resultado final. Ver o antes e depois aqui. Então essa é a nossa área principal, né, da imagem para a gente perceber esse efeito. Então olha lá, antes e depois, hein? Tá vendo? Como que tudo que está atrás dele e na frente receberam desfoque, né? E só essa região do mapa que eu criei aqui mantém o foco na imagem. Então eu liguei o mapa para vocês verem. Foco, onde está de branco e o desfoque onde está de preto, mas eu tive que inverter esse mapa. Então, talvez o Lens Blur funcione diferente, né? Assim. Agora, como finalização, né? Digamos que vocês estão satisfeitos com isso. Qual é a minha sugestão para vocês, como workflow, né? De projeto? Eu teria isso aqui recortado em uma layer e esse efeito aplicado só no cenário. Então, eu vou fazer um recortezinho simples aqui, só para... Olha só, só uma basezinha, né? Do que eu imagino que fique mais inteligente a gente controlar. Aqui nessa layer de cima, olha só, recorte feito. Super simples, né? Não tem muito refinamento, mas para passar a ideia. Então, beleza, eu teria isso aqui como ideal, né, de projeto para esse tipo de situação. Uma layer com recorte certinha, por cima do background, e aí vocês teriam que refazer esse halo aqui dele, usando o Clone Stamp, por exemplo. Vocês podem arrumar isso aqui. É até mais inteligente fazer isso antes de aplicar o desfoque, né? Vocês conseguem ter mais área para trabalhar. Mas a grosso modo seria isso, olha. Estou aqui com o All Layers ligado, né? Marquei o meu ponto de clonagem. Entrar
um pouco com o cenário para dentro do personagem. Lembrando que aqui tem muita luz, né? Talvez não seja a melhor decisão eu clonar parte do cenário com a luz. Entra um pouquinho com esse cenário no personagem. De repente fazer uma pintura aqui com mais transição de opacidade, enfim. É um processo de ilustração praticamente, né? Esse tipo de correção de retoque. Então, olha lá. Agora eu tenho o nosso rapaz por cima desse background, né? Com mais definição. O resultado final fica muito rápido, muito interessante. E aí, gostou do vídeo? Quer saber mais? Dá uma olhada no meu curso de Photobashing para Concept Art, para vocês aprenderem mais técnicas interessantes para agilizar a blocagem de vocês, técnicas lá de matte painting, de desenho, de pintura digital, teoria da composição, direção de arte, pesquisa de assets para montar moodboard e todo o meu processo de trabalho de uma caverna fantástica feita exclusivamente para esse curso. Corre lá e um abraço do bruxo do matte painting.